Pessoal, então vamos lá? Vamos para o nosso estudo. Lá, quem tiver com o Evangelho e quiser seguir pelo Evangelho também, a gente consegue seguir, tá bom? Vamos abrir lá no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. Lembrando rapidinho aqui, para quem não acompanhou a primeira live que nós fizemos desse estudo novo, né? As Vozes do Céu. A ideia aqui, rapidinho, antes da gente começar, é a gente comentar um pouco do que se trata o capítulo, né? Focar ali no ponto principal. E aí, então, nós vamos focar, vamos direcionar o nosso estudo, a nossa análise nas comunicações que estão nas instruções dos Espíritos. Tá bom? Então, aqui a gente vai comentar rapidamente do que se trata, o que é a ideia principal do capítulo, e aí a gente entra, então, na comunicação mesmo, de fato. E aí é onde a gente vai se debruçar por mais tempo. E hoje nós vamos, como o capítulo 2 é muito curto, pessoal, ele tem 4 páginas e meia só, e a mensagem que nós vamos analisar, ela tem uma página praticamente, menos de uma página. Nós vamos também entrar no capítulo 3 e vamos analisar a primeira mensagem. E aí o capítulo 3 ele é maior, mais extenso, então para hoje nós vamos fazer o capítulo 2 e começar o capítulo 3. E aí o capítulo 3 eu acho que ainda dá mais umas 2 lives, se eu não me engano, se eu não estiver muito enganado. E aí dá pra gente ir aos poucos, né, analisando a mensagem e extraindo ali todo o conteúdo, as informações, as reflexões que elas nos apresentam, tá bom? Vamos lá então. Capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Jesus disse isso, né, pessoal? Meu reino não é deste mundo. Lá no item 1, tem a passagem, né, evangélica desse momento, onde Pilatos pergunta a Jesus. Ele pergunta, tu és o rei dos judeus? E Jesus então responde, meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Então olha só, né, Jesus deixa claro, meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse, és portanto rei? Jesus replicou, tu o dizes, eu sou rei, nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade, quem é da verdade escuta a minha voz. Então olha a resposta, né? Como que num momento ali muito delicado Jesus tem essa parcimônia, essa sabedoria de realmente responder com verdade, com integridade aos questionamentos que foram feitos a ele por Pilatos. E aí, pessoal, nós vamos então comentar rapidamente aqui o subtítulo A Vida Futura e também a Realeza de Jesus, para a gente entrar então de fato na instrução dos Espíritos, que é só, no capítulo 2 é apenas uma instrução, apenas um texto. Então vamos lá. No item 2 aqui, quem estiver acompanhando aí, quiser seguir, pessoal, tá bem fácil. Eu selecionei um trechinho aqui para a gente comentar. Aqui no item 2 ele começa dizendo, né, que por essa frase, né, meu reino não é deste mundo, Jesus então define claramente, né, designa claramente a vida futura. Né, ele já nos indica que existe uma vida futura, há uma vida futura. E essa vida futura então é o fim a que se destina a humanidade, também está aqui. O fim a que se destina a humanidade e que deve ser objeto das principais preocupações do homem na Terra. Então quer dizer, pessoal, que é um assunto com que a gente deva se ocupar, né? A gente deva se preocupar, pensar, né? Isso deve, de alguma forma, modificar a forma como nós caminhamos na Terra. Se nós acreditamos que a vida, né, a vida futura existe, né, o reino que Jesus fala que não é deste mundo existe, então isso vai de alguma forma então interferir na nossa vivência aqui na Terra. Então é isso que ele coloca aqui, deve ser objeto das principais preocupações. Nós devemos então pensar, modificar a nossa vida, as nossas ações, para que a gente possa passar pela Terra, que é um momento, é uma transição, é uma experiência para nós, para que a gente possa então avançar nessa escala, nessa vivência pela busca do progresso, para a gente então
aprender e chegar então nesse reino que não é deste mundo, que não é daqui. Ainda no item 2, vai ser dito o seguinte: sem a vida futura, com efeito, a maior parte de seus preceitos de moral, esses preceitos de Jesus no caso, né, não teriam nenhuma razão de ser. Por isso, os que não creem na vida futura imaginam que ele não fala senão da vida presente. Então, muito do que Jesus falou, do que Jesus ensinou, é aplicado na vida presente. E ele estava justamente dizendo sobre essa vida futura, sobre esse reino que não é daqui. Então, é um ponto para a gente pegar e analisar também, né? Não compreendendo por isso, os que não creem na vida futura imaginam que ele estava falando senão da vida presente, não compreendendo esses preceitos ou achando-os pueris, né, banais, frívolos, superficiais. Portanto, pessoal, esse dogma, então, né, esse ensinamento, meu reino não é deste mundo, pode ser considerado, então, como o pivô do conhecimento que Jesus veio trazer para nós. Jesus veio nos mostrar que existe uma vida futura, quer dizer, a vida não acaba aqui. A vida que nós vivemos aqui na Terra, ela não é limitada, não é apenas aqui. Então, olha como isso é transformador, como isso modificou realmente a nossa caminhada enquanto humanidade, quando a gente passa, então, a ter esse conhecimento, a ter essa percepção. E aí segue aqui também, no segundo parágrafo, para quem estiver seguindo aí comigo, por isso é colocado como um dos primeiros dogmas, né, dos primeiros ensinamentos, encabeçando esta obra, pois deve ser o alvo de todos os homens. Então, olha só, o alvo de todos os homens. A gente entender esse reino que não é daqui, essa vida futura. Se só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e pô-la em acordo com a justiça de Deus. Então, a gente olha as coisas que acontecem no planeta, né, pessoal? A gente vê tanta coisa que está acontecendo, tanta situação absurda, tantas, né? E aí, se a gente parar para pensar, será que é isso aqui mesmo? Será que é só isso aqui mesmo? Será que é essa violência que a gente está vendo? É essa maldade? É esses preceitos religiosos muitas vezes sendo levados de outras maneiras? Será que é só isso mesmo? Então aqui é colocado para nós. Então esse dogma, esse ensinamento sobre a vida futura, só ele pode justificar os absurdos. Quer dizer, não é isso aqui apenas. Nós vamos atravessar esse momento, essas dificuldades, essas tormentas. O mal, ele passa, ele é passageiro. É um momento. Então, isso vai sendo transposto de alguma forma ao longo aí das nossas experiências, dos nossos aprendizados. E também nos coloca em acordo com a justiça de Deus, que é quando a gente vai colher realmente aquilo que nós plantamos aqui na Terra. Nós vamos colher isso na vida futura. Nós vamos colher isso lá na frente. Tudo que a gente está plantando aqui agora, nesse momento, nós vamos colher aonde, pessoal? Nós vamos colher aqui na Terra? Será que todo o bem que eu fiz nessa vida eu já vou colher agora? Será? Será que é assim? Então, nós vamos colher isso também na vida futura. Da mesma forma que o bem que nós fizemos lá atrás, 2, 3, 4, 5 vidas atrás, muitas vezes ele pode contar a nosso favor agora. Então, olha esse movimento aí para a gente pensar, para a gente analisar como que a justiça de Deus realmente ela está em serviço, ele está trabalhando, essa justiça ela está realmente vibrando a nosso favor, nos dando condições da gente então avançar cada vez mais. E aí, lá no penúltimo capítulo, no penúltimo parágrafo, desse mesmo subitem aqui, vai falar sobre Jesus, né? Fala que Jesus, então, conformando seu ensinamento ao estado dos homens de sua época, acreditou que não daria, então, para transmitir toda a luz de uma única maneira, de uma única forma, né? Ali naquele momento. Que isso, se isso acontecesse, pessoal, isso iria deslumbrar ali e a humanidade não ia conseguir absorver toda aquela carga de ensinamento. Isso aqui fala, isso os
deslumbraria sem esclarecê-los. Então a gente ficaria assim num estado de deslumbramento, mas no fundo a gente não conseguiria atingir o estado de esclarecimento, né? E então Jesus limitou-se de algum modo a propor a vida futura como um princípio, que é o que está dizendo aqui, uma lei da natureza, da qual ninguém pode escapar. Eu não acredito. Se alguém pensar, eu não acredito na vida futura, então eu estou livre dela? Não. Você acreditando ou não acreditando, isso serve para todos. É uma lei da natureza, é um princípio, da qual ninguém pode escapar. Edu, mas eu não acredito. Você acreditar não vai te tirar ali, não vai te fazer um ser especial que você não vai continuar porque você não acredita. Nós todos vamos seguindo, ninguém pode escapar, né? E aí, portanto, todo cristão, eu acho interessante essa parte aqui, porque eu acho que tem muito a ver com a comunicação que nós vamos entrar daqui a pouco. Todo cristão forçosamente acredita na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em vários pontos. Daí as dúvidas e até mesmo a incredulidade. Olha que interessante, todo cristão forçosamente acredita na vida futura. Olha só, é um ponto também interessante para a gente pensar. Porque às vezes alguns cristãos, algumas religiões, elas vão tender a não ir muito nesse ponto, a não aprofundar, a não explicar, a não esclarecer tão claramente como a doutrina espírita apresenta para nós, nos mostra. Então, mas se a gente for pensar, no fundo, né, o que é a fé, né? A fé é a esperança, é acreditar, né? Acreditar em Jesus, acreditar em Deus, acreditar em algo maior do que nós. Então, isso forçosamente, de alguma maneira, vai nos levar a acreditar em uma vida que nós vamos alcançar junto com Jesus, com os bons espíritos que sejam, conforme a religião vai mudar o nome, né? Nós aqui vamos utilizar os bons espíritos, os nossos mentores, os espíritos mais evoluídos, né? Os espíritos que já estão em uma posição para nos auxiliar. Então, cada religião, cada ponto vai dizer palavras diferentes, mas se a gente pensar no único ponto, todas vão nos levar a acreditar nessa vida futura. E aí ele faz essa consideração. A ideia que muitas fazem é vaga, quer dizer, não entra, não explica, não avança, né? Se você fizer o bem, você vai para um lugar bom depois que você morrer, né? Algumas dizem isso, você vai para o paraíso, você vai... Então, há a crença, né? Há a crença na vida futura, mas como ele bem coloca aqui, a ideia é vaga, muitas vezes, né? Incompleta, às vezes falsa em alguns pontos. Daí, então, surgem muitas dúvidas e também a incredulidade. Aí muita gente passa a não acreditar por achar que não corresponde a algo real. Acha que é uma coisa que é fantasiosa, muitas vezes. Enfim, então dá esse entendimento para nós. E aí, para fechar esse ponto aqui sobre a vida futura, vamos entrar então no entendimento do como a doutrina espírita, como o espiritismo então nos ajuda a entender a vida futura. Aqui ele coloca o seguinte: o espiritismo veio completar, olha só, completar, né? Não veio mostrar nada novo, veio completar então, nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo. Quando os homens estavam mais maduros para compreender a verdade, com o Espiritismo, a vida futura não é mais simples artigo de fé ou uma hipótese. Então, antes era um artigo de fé, eu acredito. Ou então era também uma hipótese, pode ser que tenha, pode ser que exista. E a doutrina espírita, então, o Espiritismo vem com essa função também de nos mostrar, de nos apontar, né? Que não é um simples artigo de fé, não é uma simples hipótese, né? É uma realidade material demonstrada pelos fatos, pois são as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases e em todas as suas peripécias. Quer dizer,
através do contato mediúnico, né? Através das mensagens, enfim, né? De todo esse arcabouço que nós conhecemos, que a doutrina nos oferece, nós então temos esse conhecimento. É uma realidade material que nos é demonstrada pelos fatos. Então, as testemunhas oculares, né, dessa vida futura, dessa vida que continua, elas nos são apresentadas e então a gente vai completando essa imagem que talvez possa estar ou errada, ou equivocada, ou então incrédula, né? E é engraçado isso, pessoal, porque eu me lembrei, quando eu estava lendo essa parte, da primeira vez que eu participei de uma reunião mediúnica. Eu achei muito interessante. Eu achei, assim, foi uma reunião de assistência aos irmãos sofredores, mas depois que acabou a reunião eu fiquei muito surpreso. Aquilo chamou muito a minha atenção. Quer dizer, né? Aqueles irmãos em sofrimento vindo, então, colocando a sua situação. E aí eu pensei, nossa, isso existe, isso acontece. Isso tem realmente sentido, isso faz sentido, né? Então, para mim, assim, caiu muitas fichas, assim, e aí eu senti muita vontade de entender o que era, né? De estudar, de participar, de saber, né? E aí, conforme o tempo foi avançando, eu não fiquei nessa primeira oportunidade, eu voltei alguns anos depois, e foi no momento correto, no momento certo. E aí, a partir daí, eu pude realmente me dedicar e avançar nesse conhecimento. Mas é uma coisa assim que me chamou muita atenção a primeira vez que eu vi, né? Que eu tive a oportunidade de presenciar e de estar ali também nessa vibração para que aqueles irmãos fossem ajudados. Isso me faz lembrar essa parte aqui do Evangelho, né? É uma realidade material demonstrada pelos fatos, pois são as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases e em todas as suas peripécias. Então, muito interessante. Eu saí com a impressão, o seguinte, de pensar assim, se quem não acredita no mundo espiritual, quem não acredita que os espíritos sofrem, né, ou então continuam aí a sua caminhada, quem participar de uma reunião assim vai entender, vai saber que existe, vai saber que realmente, né, não é uma coisa fantasiosa, não é uma coisa concreta, é uma realidade concreta. Muitos irmãos estão em sofrimento no plano espiritual. E muitos estão sendo assistidos, têm assistência. As reuniões na casa espírita, algumas são focadas nessa assistência. A gente sabe que por isso que é tão importante a gente se dedicar, a gente praticar o estudo, né? Tentar de alguma forma entrar nessa sintonia para poder ajudar esses irmãos. Nós, enquanto espíritos encarnados, seres encarnados, nós podemos também somar a esse trabalho que a espiritualidade desenvolve. Então é uma coisa para a gente pensar. Quem acha que não é verdade, quem não acredita, será que se participar de uma reunião, de ver um trabalho, vai seguir com essas dúvidas? Para mim, assim, na primeira vez foi um divisor de águas. Eu falei, nossa, isso aqui é o que eu achava que existia, que fazia sentido, e eu vi que realmente era real, né? Pessoal, e aí, dando sequência aqui, só para ver se eu não... Isso. Aí o próximo subtítulo aqui vai ser, então, a realeza de Jesus. E aí eu queria dividir com vocês um quadro que eu fiz aqui, que nesse subtema aqui, a realeza de Jesus, vai ser colocado então com relação à realeza celeste de Jesus e à realeza terrestre, que já é uma introdução para a gente entrar na comunicação que nós vamos analisar hoje. Então olha só, deixa eu ver aqui se é o que eu queria ler só uma frase que eu selecionei aqui para a gente poder comentar. Olha só. A realeza terrestre tem seu fim quando a vida acaba.
a realeza moral governa ainda e sobretudo após a morte. Nesse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso do que muitos potentados? É uma pergunta, né? Então Jesus não foi rei na terra, mas ele não é então um rei mais poderoso do que muitos reis da terra? E aí, pessoal, a gente vai pensar aqui nesse momento o que é essa realeza moral que Jesus nos mostrou, nos apontou, veio, né, e personificou isso para nós, essa realeza moral, e a realeza terrestre, né, que é então os reis aí do mundo que a gente vê em posições muito acima, né, dos demais, ou então do seu povo, enfim. Cada país também tem a sua forma de entender e de administrar isso, né? Em alguns países a gente sabe que esse regime não existe mais, alguns ainda perduram, alguns foram se modificando ao longo do tempo para continuar existindo, a gente também sabe. Para quem gosta dessa parte aí, né, de estudar essa parte, é uma parte que eu gosto, assim, que eu me interesso. E agora eu estou estudando a história do Brasil, estou vendo lá um pouco de como foi a nossa monarquia, de como que tudo aconteceu. Então são fatos interessantes para a gente pensar essas posições aí e como que as pessoas que ocupavam e que ocupam ainda vão se comportando de acordo com essa função, com esse posto que eles estão vivenciando na Terra, né? Então, olha só, vamos pensar aqui primeiro, então, com relação à realeza moral. O que é essa realeza moral, então? Ela é imperecível, quer dizer, ela vai nos acompanhar todo aquele arcabouço de informações, de virtudes que nós vamos aí ao longo do tempo, ao longo das encarnações, nós vamos despertando, nós vamos cultivando, nós vamos, então, colocando como bagagem do nosso espírito, isso vai permanecendo. Né? É imperecível, a gente não vai perder isso quando a gente desencarnar, e aí depois quando a gente retornar em outro momento, isso permanece com a gente, né? Essa moralidade, esse acervo moral que nós vamos ao longo de toda a nossa, desde quando nós somos criados, ao longo de toda a nossa caminhada, nós vamos então desenvolvendo. Sempre é por mérito pessoal, né? Então essa realeza moral, ela é um reflexo do que nós conquistamos enquanto espírito imortal. Então isso a gente não ganha de ninguém, ninguém dá pra gente, isso é uma conquista nossa. Eu até coloquei aqui como uma bagagem espiritual nossa, então é um mérito pessoal. E aí, aqui no próprio Evangelho, né, no item 4, vai dar os exemplos disso. Quer ver? Ele diz aqui, os exemplos são o rei dos poetas, né, o rei dos filósofos, quando esses espíritos assim deixam essa contribuição importante, né, e realmente é algo para o bem, algo positivo. Aqui ele cita o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. E aí o maior, então, exemplo que nós temos foi Jesus, né, o maior que já esteve em carne aqui com a gente. Jesus é o maior exemplo. E aí, se a gente for comparar, então, com a realeza terrestre, que é aquela que a gente mais ou menos imagina, ou mais ou menos já sabe, ou então já viu em algum filme, mais ou menos sabe as histórias das realezas aí do mundo, até a nossa, até onde foi, né? Até o momento que foi, como que ela se comportou e tudo. Então, em um contraponto com a realeza moral, a realeza terrestre, ela é perecível. Aliás, ela é temporal. Ela tem aquele tempo ali determinado. Então, se eu encarnei para ser rei, eu vou ser rei só aquele momento ali, depois, quer dizer, é temporal mesmo. Então, a gente vai chegar no plano espiritual como rei, é isso que nós vamos conversar na nossa análise daqui um pouquinho. Um outro ponto, outro contraponto, enquanto a realeza moral ela é sempre pelo mérito pessoal, né, pela bagagem, a realeza terrestre nem sempre é por mérito pessoal, né, quer dizer, algo que é colocado, que é atribuído àquele ser,
de acordo com o local onde ele mora, com os costumes, enfim. Não é algo que ele realmente, né, é algo que é colocado pela circunstância ali que ele está inserido. Muitas vezes, talvez, eles não são amados, né? A gente vê exemplos aí ao longo da história de monarcas, de famílias que não foram amadas por vários e vários motivos. E o exemplo que a gente tem são os reis mesmo, né? Os reis dos povos aí ao longo da história da humanidade. Então, nem sempre eles foram amados, nem sempre foram bem quistos pelo seu povo. Então, a realeza terrestre, né? É essa que pertence aqui a esse momento, a essa encarnação. Em contraponto, claro, com a realeza moral que nós temos o maior exemplo, que é Jesus. Jesus, então, encarnou trazendo essa realeza moral e nos apresentando, né? Ele não foi rei na terra, mas pertence a essa realeza moral. Eu acho que a gente falar um pouquinho disso vai ajudar, então, a gente a entrar na comunicação que nós vamos analisar, que é lá o item 8. Quem tiver aí com o Evangelho, vamos lá para o item 8 já, então. Instrução dos Espíritos, uma realeza terrena. Pessoal, essa comunicação ela foi dada por uma rainha da França. Eu juro para vocês que eu pesquisei bastante para ver se tinha alguma informação, se tinha algum dado que remetesse a qual rainha que foi, né, essa comunicação que está no Evangelho, mas não achei nenhuma fonte, nada que confirmasse. Eu me lembrei das duas rainhas mais famosas assim da França que a gente que a história aí nos apresenta, a Catarina de Médici, que está até nos romances da Dona Ivone, que é Nas Voragens do Pecado, que é o livro 1. Eu estou olhando de longe aqui da minha estante. Nas Voragens do Pecado que ela aparece, que é o volume 1 da trilogia da Dona Ivone do Amaral Pereira. Quem tiver interesse nessa parte, pessoal, vale a pena ler essa trilogia. Fala muito sobre a Catarina de Médici. Dona Ivone teve uma encarnação ali na mesma época. E também me lembrei da Maria Antonieta também, né? Agora, não se tem essa confirmação, tá, pessoal? Foi a título de curiosidade que eu pesquisei, que eu tentei achar essa informação. Não achei. Se alguém achar, por favor, compartilha comigo. Eu estava conversando com uma amiga querida, Gisele, hoje mais cedo, e ela me alertou que talvez na edição em francês do Evangelho possa ter alguma referência, mas eu não tive acesso a essa edição, também não sei se tem. Quem descobrir aí primeiro, compartilha com a gente essa informação, tá bom? Mas é uma comunicação que aconteceu na cidade de Havre em 1863, para quem tiver com o livro aí. E aí, pessoal, eu vou fazer uma leitura e a gente vai comentando, porque eu acho que tudo que a gente vai... apesar de ser um texto pequeno, mas ela traz informações que a gente vai comparar com essa introdução que a gente fez, então, sobre a realeza moral e a realeza terrestre. Ela começa dizendo o seguinte: quem melhor que eu pode compreender a verdade dessa fala de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. Então ela já começa com essa pergunta: quem melhor do que eu para entender essa verdade, né? Meu reino não é deste mundo. Então aqui ela reconhece, né? É um reconhecimento dessa verdade que Jesus trouxe para nós, que o reino dele não era deste mundo. Então ela já aponta que ela é um bom exemplo para se confirmar isso, né? O orgulho fez que eu me perdesse na terra. Quem, pois, compreenderia o vazio dos reinos terrestres se eu não o compreendesse? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Olha só, o que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. Então, isso que a gente falou, né, sobre esses méritos que são colocados, né, materialmente, por força dos costumes, é uma coisa externa, né? Não é uma bagagem do espírito, da pessoa.
é algo externo, é algo figurativo. Enquanto a realeza moral é o contrário, é sempre por mérito pessoal, é sempre pela bagagem que aquele espírito já conseguiu juntar ao longo da sua caminhada evolutiva aí. Então ela pergunta: o que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E aí ela segue: e para tomar-me a lição mais terrível, ela não me acompanhou nem até a tumba. E aí quando eu li essa frase, pessoal, eu me lembrei da Maria Antonieta, né? Porque teve todo aquele processo ali da Revolução Francesa, ela foi julgada durante algum tempo, e aí ela foi assassinada, né? A gente sabe, então, entre a prisão e o assassinato, ela perdeu essa realeza que ela tinha, né? Essa realeza terrestre, porque foi só ladeira abaixo mesmo, no sentido de que ela deixa de ser a rainha, então leva-se um tempo, ela é julgada e é condenada então e morta, né, pelos revolucionários. Então me lembrei dela, mas não se tem essa confirmação ainda, né? Rainha eu era entre os homens, rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Rainha eu era entre os homens. Então ela imaginou que rainha ela entraria no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação quando, em lugar de ser recebida com soberania, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu acreditava muito pequenos e que desprezava, porque não eram de sangue nobre. Olha só esse relato, pessoal. Ela se sentiu humilhada, né? Quando ela chega, então, e percebe que tinha outras pessoas que ela não dava importância, que ela não achava que não era nobre, então não era ninguém, não era nada, mas naquele lugar, no plano espiritual, realmente ocupavam um lugar acima dela, né? Um lugar onde realmente falava-se mais alta a realeza moral. E aí ela continua: o que então eu compreendi da esterilidade das honrarias e das grandezas que se buscam com tanta avidez na terra? Então olha só, esterilidade das honrarias e das grandezas que se buscam tão avidamente, com tanta avidez na terra. Pessoal, então aqui ela mostra pra gente, né, essas ilusões, né, essas luzes do mundo que ofuscam a nossa visão muitas vezes, né? Então, ela achava então que por ela ser uma rainha, ela teria então que ser recebida, né? Com toda aquela pompa que ela realmente viveu na Terra. Então ela sofreu um choque quando ela percebe que não é assim. Pessoal, quem depois tiver a curiosidade, tem alguns documentários, alguns vídeos explicativos no YouTube que conta pra gente como foi o absolutismo francês, pra gente ter ideia do que ela está dizendo aqui. Porque era uma vida assim, completamente assim, é uma coisa que a gente hoje, nos dias de hoje, a gente não consegue imaginar. Então, esses vídeos, esses relatos históricos dão uma dimensão pra gente do que era a vida que eles levavam. Era uma vida assim completamente assim, toda cheia de honrarias, toda cheia era um luxo assim muito exacerbado, enquanto a população muitas vezes perecia de fome, enfim, de várias situações. Então eu acho que vale a pena quem tiver essa curiosidade depois para entender como que era o ambiente que ela estava situada. Não é uma rainha de hoje, do século XXI, por exemplo. É um outro momento histórico ali onde realmente mostra como o povo era explorado, era tratado, e eles tinham uma vida completamente fora, era uma coisa de outro mundo mesmo, né? A Micheline está colocando aqui, tem um filme sobre Maria Antonieta que retrata muito bem esses exageros, né? Tem mesmo. Tem alguns filmes também que mostram, tá, pessoal? Vale a pena para quem gosta dessa parte histórica aí, para entender esse contexto, porque como foi esse choque para ela, né? Daquela vida E pela data aqui, como a mensagem foi de 1863, então foi no período anterior a esse. Por isso que eu citei o absolutismo francês, que vai dar uma noção
bem mais próxima para a gente do que era essa realidade que ela viveu, né? Então, o que então eu compreendi da esterilidade das honrarias? Quer dizer, esterilidade, né, pessoal? Não tem uma função. É uma coisa estéril, né? De essas honrarias, essas grandezas, e que as pessoas disputam muito na Terra. Não só nesse exemplo aqui de reis, de rainhas, mas em qualquer lugar, né? Em qualquer micro espaço que a gente esteja, há essas disputas, profissionalmente principalmente, né? Então é uma coisa para a gente pensar. E aí ela segue aqui. Para se preparar um lugar nesse reino, né? Nesse reino que não é daqui, é preciso, e aí ela vai citar, abnegação, humildade, caridade em toda sua celeste prática, benevolência para com todos. Então, olha só, pessoal, para ela realmente entender que realmente era preciso isso, abnegação, humildade, caridade e benevolência. Não vos perguntam quem fostes, qual posto ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Então, quando a gente chegar, pessoal, quando a gente retornar ao plano espiritual, ninguém vai perguntar o que a gente fez na Terra, não. Ah, você foi rei de tal país, você foi importante nisso? Não. Nós vamos ser questionados sobre o bem, e o bem que nós fizemos e as lágrimas que nós enxugamos. E em primeiro lugar, por nós mesmos, pela nossa consciência. Não é alguém que vai vir e vai apontar pra gente. O que você fez? Qual foi o bem? Não, é a gente com a gente mesmo. É o encontro com a nossa consciência. Qual foi o bem que nós fizemos? Quais as lágrimas que nós enxugamos na terra? É isso que vai realmente contar. Então, ela deixa isso claro, né? E aí ela segue. Ó Jesus, tu o disseste, teu reino não era deste mundo. Pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não vos aproximam dele. Pessoal, eu até fiz uma observação aqui, nesse ponto onde ela fala é preciso sofrer. Porque eu acho que cada um vai interpretar, ou vai pensar, ou vai entender de alguma forma esse é preciso sofrer. E aí, se a gente for pensar assim, literalmente, a gente vai entender que é preciso mesmo a gente sofrer, a gente penar, a gente passar por tudo que a gente... Alguns vão diretamente nesse significado. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui? Quando ela fala é preciso sofrer para chegar ao céu. O que é esse preciso sofrer? Deus quer que a gente sofra? Deus nos impõe o sofrimento? Ou é algo que é consequência dos nossos atos, das nossas ações, dos nossos pensamentos? Então, isso é um primeiro ponto para a gente pensar. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é preciso sofrer. Eu elenquei 2 pontos aqui para a gente classificar esse preciso sofrer, esse sofrimento que muitas vezes nós padecemos mesmo. Mas não é por imposição de Deus, né? É pela nossa colheita, né? Como consequência das nossas ações de agora, do pretérito, enfim. Eu queria chamar a atenção para esse preciso sofrer, esse sofrimento que ela aponta aqui. Eu vejo, tá? Isso é uma observação minha, mas que eu queria compartilhar com vocês, que eu vejo como essa quitação dos nossos débitos perante a lei de Deus. Então não é o sofrer pelo sofrer. Eu vou sofrer porque é sofrendo que eu vou chegar ao reino dos céus. É sofrendo que eu vou estar nos braços de Jesus. Não é isso. Mas quando a gente consegue então quitar esses débitos que nós temos com a lei de Deus e também praticando o trabalho árduo, né, no bem, é a forma como nós... E esse trabalho árduo no bem, pessoal, ele pressupõe, claro, renúncia. Não é fácil, né? A gente sabe que nós passamos por grandes percalços quando a gente escolhe esse caminho do bem, esse caminho do trabalho, esse caminho do estudo.
Não é fácil, a gente passa por várias situações aí que, se a gente não ter em mente o que nós realmente acreditamos, o que nós realmente defendemos, o que nós achamos ser o certo, ser a verdade, a gente fica como se fosse uma folha ao vento, né? Conforme o vento bate, a gente vai para outro lugar, conforme bate de lá, a gente vai para outro lugar, a gente não fixa uma posição e segue no caminho. Então isso é importante. Então eu vejo esse é preciso sofrer nesse ponto. Então nós sofremos quando a gente passa pelas dores, a gente sofre. E por que a gente passa pelas dores? Porque nós ainda temos situações a serem resolvidas, débitos a serem quitados, expiações a serem cumpridas. Então a gente sofre mesmo. Isso faz parte do nosso caminhar, porque nós ainda temos essas fragilidades. Então é preciso sofrer para chegar, é preciso passar pela quitação dos débitos, é preciso o trabalho árduo para que a gente possa chegar ao céu. Então vamos trocar aqui vamos inverter um pouquinho aqui, só para a gente entender melhor. Em vez de a gente falar é preciso sofrer, a gente fala é preciso quitar os débitos, é preciso evoluir, é preciso progredir, é preciso se esforçar, é preciso trabalhar arduamente pelo bem, defender o bem. E isso, como ela bem fala aqui, né? Ela fala aqui que são os atalhos mais penosos da vida com relação às honrarias, o trono, enfim, toda essa situação que ela viveu, que para lá conduzem. Portanto, procurai a estrada do céu entre o trabalho árduo e os espinhos. Aqui cita abrolhos, né, que é o trabalho, e não entre as flores. Quer dizer, entre as flores aqui é a gente viver naquele mundo de fantasia, né, de achar que a gente tá aqui só pra gente gozar das coisas boas da vida, que é pra gente festa o tempo todo. Não é? Pessoal, nós viemos aqui também para trabalhar, pra gente passar por esses espinhos que nós ainda precisamos atravessar para a gente poder avançar. Então, é para a gente tentar procurar, né? Ela fala, procurar a estrada do céu entre os abrolhos e os espinhos, e não entre as flores. Quer dizer, por vezes a gente não vai viver uma vida assim, totalmente sem nenhum problema, sem nenhuma situação para a gente resolver. Não, nós vamos ter que realmente atravessar os espinhos, trabalhar arduamente pela nossa evolução, pelo nosso progresso. Então eu vejo muito nesse sentido aqui, dela incentivar a gente a buscar esse caminho e não simplesmente sentar em um trono e esperar que as coisas, né, venham até nós, que as coisas se resolvam, que nós não precisamos resolver nada, nós somos seres perfeitos, né? Então é uma coisa pra gente cair na real, né? Ela caiu na real quando ela estava trazendo essa comunicação, né? Então ela alerta, procurar a estrada do céu entre os abrolhos e os espinhos, e não entre as flores. E aí ela segue, né? Os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Mais ilusão. Logo percebem que se agarram a uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes têm proveito na morada celeste, os únicos que podem abrir-lhes o acesso dela. Quer dizer, a gente troca muitas vezes, né? Como ela chama aqui, bens sólidos e duráveis, a gente troca pelos bens temporários. A gente abre mão desse bem durável, dessa realeza moral, pela realeza terrestre, pela realeza que é temporal, que acaba quando a gente desencarna, quando a gente volta. Então, o que é realmente, né? Os bens duráveis. A gente negligencia muitas vezes esses bens sólidos e duráveis, e eles são os únicos que nos têm proveito na morada celeste. Quer dizer, os únicos que vão nos credenciar, então, a integrar esse reino que não é aqui, esse reino de Jesus que não é aqui na Terra, né? E aí ela finaliza, né? A última frase, ela diz o seguinte: tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus.
Tende piedade daqueles que ainda não ganharam o reino dos céus. Ajuda-os com vossas preces, pois a prece reconcilia o homem com o Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Então, pessoal, a prece reconcilia o homem com Deus, né, com o Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Então, é um momento que a gente se comunica, é um momento que a gente realmente entra naquela sintonia do alto, um momento que a gente está em prece, que a gente está em oração. E ela coloca, não o esqueçais, não vamos nos esquecer desse recurso. Assim como Joana de Ângeles nos mostrou na mensagem inicial, que a gente abre o estudo, né? Para a gente realmente se lembrar do recurso da prece. E ajudar, claro, aqueles que ainda não chegaram a esse entendimento, ainda não possuem, ainda não alcançaram esse conhecimento. Aqueles que não ganharam o reino dos céus ainda, vamos ajudá-los com as nossas preces. É um convite aqui, é uma conclamação que ela fala, porque já que a gente já sabe disso, vamos então ajudar sempre aquele que está na nossa retaguarda, que está vindo também e que vai conseguir alcançar, né? Também esse reino dos céus. Pessoal, e aí para encerrar essa comunicação, eu queria só dividir com vocês um comentário de Emmanuel, que está no livro Vivendo o Evangelho, volume 1, que nós já utilizamos aqui nas lives. Nós estudamos o volume 1 e o volume 2. E aí, pontualmente, muito pontualmente, eu vou retornar a essa coleção, como hoje. Não vai ser todas as lives, não vai ser todas as comunicações, mas quando eu achar que complementa o que a gente está conversando, eu vou trazer para a gente fechar o entendimento. O André Luiz, pelo Antônio Baduy Filho, nessa coleção, ele analisa os pontos do Evangelho, faz comentários, né, sobre cada item do Evangelho. E sobre esse item 8, ele finaliza aqui dizendo o seguinte: todos vão atravessar a fronteira do mundo espiritual e passar pela alfândega da consciência. Na bagagem, pouco importa o rol de títulos honoríficos, certidões de poder e prestígio ou dificuldades e sofrimentos por que tenham passado. O patrimônio moral é o único documento válido para entrar com serenidade na vida futura. O patrimônio moral é o único documento válido para entrar com serenidade na vida futura. Sem esse passaporte, devidamente preenchido com as anotações do bem, o espírito recém-liberto da vida material sofre as consequências de seus enganos e sente a necessidade de novas experiências físicas, almejando a renovação íntima e o respeito às leis divinas. No reino de Jesus não há privilégio nem disfarce. Cada um é o que é. Então, neste reino, né, quando Jesus diz meu reino não é deste mundo, André Luiz fala, no reino de Jesus, então, não há privilégio, nem disfarce. Cada um é o que é. Então, não é porque quando a gente desencarnar, a gente vai conseguir disfarçar, né, o que a gente é, como que a gente procede, o nosso comportamento. Não, a gente continua sendo, cada um é o que é, a gente já sabe disso, né? Então, aqui ele relembra, não há privilégio, não há disfarce. Cada um é o que é. Então, olha que bacana esse comentário aqui. Eu acho que ele complementa muito toda a comunicação da Rainha da França, né? Que está aí no item 8. Muito bacana, né? Vocês querem comentar alguma coisa? Ou a gente já pode avançar pro capítulo 3. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, acho que tem alguns comentários em cima, só um segundinho, pra gente poder avançar. Joyce está aí, um abraço. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui, pessoal. Tinha um comentário do...
É isso mesmo, né? Quando a gente estava comentando sobre a prece, né? Alguns comentaram aqui sobre a prece, a importância da prece, né? Realmente chega, né, pessoal? Onde a gente dedica o nosso pensamento, onde a gente direciona. É realmente um recurso aí que nós entendemos muito profundamente com as diretrizes da doutrina espírita, né? A gente é esclarecido com relação à ação da prece, né? No próprio Evangelho, no capítulo 27, né? Fala-se sobre isso, sobre esse assunto. Pessoal, vamos avançar então, para a gente não... porque o próximo texto é um pouquinho maior. Qualquer coisa a gente volta, a gente retorna no capítulo 2. Então vamos avançar para o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. E aí, pessoal, aqui vai ser colocado, então vai ser trazido para nós muitas informações interessantes nesse capítulo 3, que é com relação às diversas categorias dos mundos habitados. Aqui vai ser trazidas as informações, as classificações, que é muito interessante. Então ajuda a gente a ter uma ideia, né, de como realmente os mundos habitados, como eles vão também avançando na escala evolutiva. Aqui no segundo subtítulo, que é diversas categorias de mundos habitados, no comecinho vai dizer o seguinte, olha só que interessante, só para a gente introduzir a comunicação que a gente vai analisar. Resulta do ensinamento dado pelos espíritos que os diversos mundos estão, uns em relação aos outros, em condições muito diferentes quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Isso a gente já viu em algumas lives, nós já falamos sobre esse ponto, mas só para a gente retomar esse entendimento, para ajudar a gente então a entender o que nós vamos analisar nas comunicações. De sua totalidade, há aqueles cujos habitantes são ainda mais inferiores que os da Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Então aqui nesse capítulo, pessoal, vai ser colocado também para ajudar a gente a refletir sobre esses mundos habitados. Nós vamos sempre pensar no nosso planeta Terra, né? Nós vamos usar como uma base para a gente entender o que está mais à frente e o que está mais na retaguarda. Então a Terra é um meio termo aí para a gente entender. É isso que eles vão colocando aqui para nós. Nesse mesmo subtítulo aqui, vai ser colocado para nós os mundos inferiores, né? Os mundos intermediários. Nos mundos inferiores, eu tirei aqui as principais informações para a gente comentar, porque o texto ele é mais extenso. Então, olha só, nos mundos inferiores, há então a existência totalmente material. As paixões reinam soberanamente sobre todos, né? A vida moral é quase nula. À medida que se desenvolve, né? À medida porque nada está parado, né, pessoal? Mesmo lá nos mundos inferiores, há um movimento, esse movimento de progresso, esse movimento de evolução. Então, à medida que vai se desenvolvendo, essa influência da matéria, ela vai diminuindo, dando maior espaço, então, ao elemento espiritual, né, ao elemento vital. E logo depois vai trazer também uma primeira classificação dos mundos intermediários. Então, nos mundos intermediários, que é onde nós estamos, né? Olha só, há a mistura do bem e do mal e a predominância de um dos dois. Então, está misturado o bem e o mal, né? Embora não se possa fazer uma classificação absoluta, né, pessoal, também tem um outro ponto para a gente pensar. Essa classificação, vocês lembram quando nós estudamos a escala espírita, lá na questão número 100,
do Livro dos Espíritos, lá também Kardec coloca essa consideração. Não são classificações absolutas. Entre uma e outra há uma variação, há variantes aí que a gente tem que levar em consideração. Mas é importante a gente classificar para a gente poder ter um desenho mental aí, para a gente entender mais ou menos como que funciona, como que realmente está classificado, para a gente ter uma noção também onde a gente vai enxergar a Terra, onde a gente vai enxergar talvez um outro planeta, enfim, para a gente ter essa noção mesmo dessa escala também. E aí é dividido, né, nessa escala dos mundos intermediários, a gente vai encontrar os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, que é o que nós estamos agora neste momento. O planeta Terra é um mundo de provas e expiações. Os mundos regeneradores, a Terra está caminhando então para esse mundo regenerador, né, pessoal? Nós estamos num momento de transição. Logo depois os mundos felizes e depois os mundos celestes ou divinos. Então, voltando um pouquinho aqui, essa classificação dos mundos primitivos, eles estão destinados às primeiras encarnações da alma. Então, aquelas primeiras encarnações ali, a partir do momento que a alma é criada, o espírito é criado por Deus, ele já começa a sua caminhada. Então, ele começa lá nos mundos primitivos. E aí, conforme, né, o tempo, as experiências, ele vai aí avançando ao longo da sua caminhada. E aí, depois, né, a gente vai falar sobre o mundo de provas e expiações. Aqui, a definição que é trazida é que nesses mundos domina ainda o mal. Então, nós estamos no mundo de provas e expiações. Será que o mal é mais forte? Está mais ou menos? O que vocês acham? É legal a gente pensar, a gente ter essa ideia, né? Mundos regeneradores, nos quais a alma ainda tem que expiar e elas buscam novas forças para essas experiências. Então, algumas pessoas têm aquela visão de que quando a Terra alcançar o status de mundo regenerador, né, esse mundo de regeneração que nós estamos caminhando, nós já vemos no horizonte, a gente tem a impressão de que vai ser um mundo, quase um mundo feliz, né? Um mundo celeste, né? E não é, pessoal, é um avanço, é um passo à frente que nós vamos dar, que o planeta vai dar, e nós, enquanto humanidade ligada a esse planeta, nós também queremos avançar, nós também queremos alcançar esse status. Então, aqui a definição que é colocada nesse subitem, que é o item 4, tá? Do capítulo 3, nesses mundos nos quais as almas ainda têm que expiar, vão buscar forças, né? Vão ainda estagiar para poder ainda vivenciar aquele restante ali que ainda falta, aquele pouquinho ali que ainda falta para poder realmente avançar para os mundos felizes, que é o próximo. Então, nos mundos felizes, o bem supera o mal. Então, o bem prevalece. Nos mundos celestes ou divinos, é a morada dos espíritos depurados, o bem reina exclusivo. Então, não existe, né? Aquela população que já está ali, pessoal, ela já está realmente apta, ela já superou, né, todas as vicissitudes, as vivências, e ela já consegue, então, tem condições de habitar esses mundos felizes, né, onde o bem reina exclusivamente. Não há nenhum resquício ali de inferioridade, de ações negativas, enfim. Os espíritos já alcançaram esse status aí, por isso que eles estão habitando esse espaço. Quando a gente vai entrar, então, nas instruções dos espíritos, pessoal, aqui no capítulo 3, ela vai do item 8 até o item 19. Então, são 11 itens, né? Hoje nós vamos falar do 8 até o 12, que é a primeira comunicação aí. E é uma comunicação que traz muitas informações. Então, quem puder depois ler completo, vai rabiscando. Olha aqui o que eu fiz no meu evangelho. Eu rabisquei tudo, olha. Tá tudo grifado, cheio de observações, porque traz muitas informações. Então,
Vale a pena a gente ir lendo e ir realmente grifando o que a gente acha importante. Nessa primeira comunicação aqui, vai falar então sobre os mundos superiores e mundos inferiores. Então vai trazer uma chamada também, uma introdução para a gente entender do que se trata esses mundos superiores e os mundos inferiores. E não é, pessoal, uma comunicação de um único espírito, tá? Quem está com o evangelho aí vai olhar lá no final do item 12. A assinatura aqui, na verdade, é resumo do ensinamento de todos os espíritos superiores. Então, Kardec aqui fez uma compilação de várias respostas, de várias comunicações, e ele organizou nesse item aqui para trazer essas informações sobre os mundos superiores e os mundos inferiores. Então não há um único espírito comunicante aqui, é uma comunicação em conjunto. Então vamos lá, vamos avançar para a gente poder ir comentando. No item 13, aliás, desculpe, voltando, no item 8. O item 13 é outro subtítulo. No item 8, pessoal, olha só. Kardec, então, começa dizendo para nós a qualificação de mundos inferiores e mundos superiores é antes relativa que absoluta, né? Como o João até colocou aí mais cedo, tudo é relativo. Então, ela é mais relativa do que absoluta. Então, não é aquela coisa assim totalmente engessada. Ela tem essas nuances, ela tem essas gradações que ao longo do estudo a gente vai percebendo, né? Para a gente não tomar muito ali como algo matemático. 2 mais 2 é 4. 1 mais 2 é 3. Né? Então, para a gente ter esse cuidado aí quando a gente estiver analisando, estudando. E aí ele vai seguindo então a análise. Olha só, lá no final do segundo parágrafo, no final não, né, pessoal? Na metade do segundo parágrafo, olha só as informações. Eu selecionei aqui algumas informações e aí a gente vai conversando aqui enquanto a gente tem um tempo ainda, tá bom? Olha só, lá no meio do segundo parágrafo diz o seguinte: nos mundos mais atrasados, os seres que os habitam são de certo modo rudimentares. Têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Os instintos não são temperados por nenhum sentimento de benevolência, nem pelas noções de justo e injusto. A força bruta faz a lei sozinha. Sem indústria e sem invenções, os habitantes gastam a vida na conquista de seu alimento. Entretanto, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência jaz latente, mais ou menos desenvolvida, a vaga intuição de um ser supremo. Esse instinto basta para fazer que uns se tornem superiores a outros, preparando-lhes a eclosão numa vida mais plena. Não são seres degradados, mas crianças em crescimento. Então aqui, pessoal, nesse pequeno trecho aqui já traz tantas informações para nós, né? Com relação aos mundos lá primitivos, os mais atrasados. Então ele fala aqui com relação aos instintos, né, pessoal? Não há sentimento desenvolvido ainda, né? Não há a benevolência, não há aquele senso de justo e injusto, de certo e errado. Eu vou ajudar o outro, eu vou diminuir a dor do outro. Não existe isso ainda desenvolvido nessa população. Então eles gastam ali o tempo todo envoltos, né, na busca do seu alimento. Eu lembrei muito da nossa fase das cavernas, né? Eu me lembrei desse ponto. Eu não sei exatamente se é certo comparar, mas eu me lembrei desse momento nosso aqui histórico também, né? E eu acho interessante nesse ponto aqui que eu queria destacar nessas informações com relação aqui no fundo das trevas da inteligência jaz latente, mais ou menos desenvolvida, a vaga intuição de um ser supremo.
Já existe nesses seres ali uma vaga intuição desse ser supremo, que no caso seria Deus, né? Esse instinto basta para fazer que uns se tornem superiores a outros, preparando-lhe a eclosão numa vida mais plena. Quer dizer, já é um preparo ali para aquele entendimento se desenvolver mais à frente. Então, acho engraçado também, interessante como eles usou o termo crianças em crescimento. Então ali é o começo, né? O começo da caminhada evolutiva. O César colocou para nós aqui: podemos fazer um paralelo entre a escala espiritual com a vida do homem na Terra. Existem níveis infinitos. Existe professor e professor, médico e médico, advogado e advogado. É isso mesmo, né? A gente faz alguns paralelos para a gente poder ter a imagem do que ou então uma imagem aproximada também, né? Claro que não vai ser a imagem exata, mas para a gente começar ali a entender como que seria lá nos mundos primitivos, lá no começo da escala, né? Como que é essa vida, como que eles se organizam, o que está ali disponível, o que ainda não está e que a gente vai encontrando aí nas outras etapas evolutivas, né? Nos outros mundos habitados também, né? E aí, pessoal, ele segue aqui para finalizar o item 8. Entre esses graus inferiores e os mais elevados existem inumeráveis escalões, que é o que a gente já falou aqui, né? Nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, é difícil reconhecer aqueles que animaram seres primitivos, mas eles começaram lá também, lá atrás, lá nos mundos primitivos. Do mesmo modo que no homem adulto é difícil reconhecer o embrião. Pessoal, no meu evangelho aqui, há uma nota explicativa sobre essa parte que está no final do evangelho. Eu não sei se nos outros de vocês aí também tem. Mas se tiver, vale a pena dar uma lida, tá? Eu acho que dá uma contextualizada aí, bem interessante também sobre esse ponto. Eu não vou entrar porque é um texto grande, mas é um texto que, se a gente ler, a gente consegue ali compreender qual que é a consideração que é feita sobre essa parte, tá bom? Então vamos avançar aqui para o item 9. Isso, para o item 9. E aí ele vai continuando essa análise aqui, né? Nos mundos que chegam a um grau superior, as condições de vida moral e material são muito diferentes dos que existem na Terra, né? A forma do corpo é, como em toda parte, a forma humana, mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo não tem nada de materialidade terrestre e, por conseguinte, não está sujeito nem às necessidades, nem às doenças, nem às deteriorizações geradas pela predominância da matéria, que nós ainda estamos nesse estágio. Então, nos mundos mais avançados que o nosso, isso não é mais uma questão, isso acontece de uma outra maneira, né? O corpo não tem nada da materialidade terrestre e, por conseguinte, não está sujeito, né? Bom, estou repetindo aqui, nem às doenças, nem às deteriorizações. Os sentidos mais delicados têm percepções que, aqui, a grosseria dos órgãos sufocam. A especial leveza dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. O corpo, em lugar de se arrastar penosamente sobre o solo, desliza, por assim dizer, na superfície ou plana na atmosfera, sem outro esforço que o da vontade, à maneira das representações de anjos, como os antigos imaginavam os manés nos campos elíseos. Os manes, pessoal, é as almas dos mortos ali, que eram consideradas como divindade entre os romanos. E os Campos Elíseos, para quem não sabe, né, é a morada dos heróis e homens virtuosos após a morte. Isso acreditava-se a mitologia greco-latina, tá bom? Então por isso que ele usa esse termo aqui,
como os antigos imaginavam, né? Esses seres que depois que morrem vão para um lugar específico, né? Aqueles seres mitológicos que a gente pode ter acesso aí com o estudo das mitologias. E aí, pessoal, ele finaliza essa parte aqui dos mundos de grau superior, dizendo que o seguinte: em lugar de rostos apagados, assolados pelos sofrimentos que a gente, né, e pelas paixões, a inteligência e a vida irradiam este brilho que os pintores traduziram pelo nimbo e pela auréola dos anjos, dos santos, desculpe. Então, é outra, né, pessoal, é outra forma, é outra realidade que a gente, um dia nós vamos chegar lá e nós vamos alcançar, nós vamos vivenciar isso. E para fechar o item 9, olha só o que ele vai dizer para nós. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos já bem evoluídos torna rápido o desenvolvimento dos corpos e a infância curta ou quase nula. Então isso aqui, pessoal, nos mundos superiores, tá? Para quem está acompanhando aí. A vida isenta de cuidados e angústias é proporcionalmente muito mais longa que na Terra. Tem alguns planetas, pessoal, que já se tem essa informação de que a vida, por exemplo, aqui no nosso planeta a gente vive, vamos supor, de uma expectativa de vida mais longa, entre 80 e 100 anos. Então há planetas, né, há mundos superiores que é bem mais tempo, é 150 anos, 200 anos. Então são informações aí que já chegaram para nós. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de avanço dos mundos. Então olha só, quanto mais avançado, maior o tempo então de longevidade dessa população, né? A morte não tem dos horrores, nada tem os horrores da decomposição. Longe de ser uma causa de pavor, é considerada uma transformação feliz, porque nesses mundos não há dúvida sobre o futuro. Então, quando acontece a passagem, né, a mudança, então, é visto como uma transformação feliz. Isso por quê, né, pessoal? Porque lá já se tem mais claramente, muito mais visível aí essa visão sobre o futuro. Não há dúvida sobre essa vida futura. Então, tem-se a certeza de que ali há uma transformação, há uma transição para uma outra realidade, né? Enquanto para nós ainda é muito penoso, ainda é muito difícil. Mesmo a gente sabendo que a vida continua, que a vida segue. Então nós ainda temos essa dificuldade, né? Para fechar aqui o item 9, durante a vida, a alma, não estando encerrada em matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a põe num estado quase permanente de emancipação e permite a livre transmissão de pensamento. Então, olha só, nos mundos superiores há essa possibilidade, né? É uma lucidez tão grande, pessoal, que a alma, então, ela vive num estado quase permanente de emancipação. Nós aqui na Terra, nós nos emancipamos aí durante o sono, né? A gente, né? O nosso espírito tem essa possibilidade aí de transitar pelo plano espiritual, entrar em contato com seres que nós amamos, e lá, mas isso durante o sono, né? Durante um estado de emancipação da alma. Lá já é um estado mais permanente. E também existe a livre transmissão de pensamento. Imagine se aqui fosse possível, pessoal. Se a gente olhar para uma pessoa e saber o que ela está pensando, será que nós teríamos condições? O que vocês acham? Seria um pouco difícil, né? A nossa convivência, não seria? Então, por isso que nós ainda não temos aqui. Nós vamos alcançar ainda esse ponto. O César colocou para nós aqui, mesmo abstrata, o esclarecimento é objetivo, é consolador. Com certeza, né? Vai dando essa noção para a gente, né?
quanto ainda nós ainda temos que avançar, quanto ainda nós vamos encontrar nas nossas caminhadas, né? Na nossa caminhada eterna, infinita do Espírito, nós ainda vamos nos deparar com muitas e muitas situações aí que nós já vamos tendo esse conhecimento primário, né? Esse conhecimento prévio aí. Pessoal, aí no item 10 ele vai comentar mais um pouquinho sobre os mundos felizes, ele vai comentar sobre a relação dos povos, que é sempre amigável, que não há aquela intenção de escravizar o outro, como nós ainda temos aqui, né? Não há também o gosto, a tendência pela guerra, que é algo que ainda nós temos aqui presente nesse mundo de provas e expiações. E que nesses mundos felizes, pessoal, não há senhor, escravo, senhor, empregado, não. Prevalece, então, ele fala aqui que a superioridade moral e intelectual estabelece a diferença de condições e dá a supremacia. Então não é se eu sou rico, se eu sou pobre, não. É a superioridade moral e intelectual que vai diferenciar os habitantes dos mundos felizes aí. Diferenciar no sentido, né, de dar ali, de dividir as tarefas, né, de cada um ter realmente afinidade com aquilo que está sendo desenvolvido, né? A autoridade, ela é sempre respeitada, porque ela é conseguida pelo mérito. Você já pensou, pessoal, se aqui já fosse possível assim? Todas as autoridades fossem constituídas pelo mérito no sentido moral? Moral e intelectual também, né? Então é uma coisa para a gente pensar, essas diferenças, né? E é, claro, exercido com justiça, né? Porque é um mérito que se alcança e que se é exercido com justiça. Não há aquela tendência que nós ainda temos de superioridade, de nós não nos colocarmos melhor do que o outro. Eu sou melhor do que o outro porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. A gente ainda tem isso muito, né? Infelizmente. Então, nos mundos felizes não tem isso mais, né? Ele aperfeiçoa sobre si mesmo, acima de si mesmo. Então, ele é o próprio padrão ali para ele ver o que ele precisa e não o outro. A gente mira muito no outro, né? Eu vou estudar para ser melhor que o outro. Eu vou ser bonzinho porque o outro é mau, então eu vou ser bonzinho. Então a gente ainda mede muito pelo outro. Nos mundos felizes não, né? O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Então olha só, aperfeiçoando-se. Ainda nos mundos felizes, nós ainda, quando nós alcançarmos esse mundo, né? Esse mundo habitado, nós ainda estaremos nos aperfeiçoando. Então, quanto trabalho nós temos pela frente, né? Seu objetivo, né, de quem está habitando os mundos felizes é chegar entre os espíritos puros, e esse desejo incessante não é um tormento, mas uma nobre ambição que o faz estudar com ardor para conseguir igualá-los. Todos os sentimentos elevados da natureza humana lá se encontram engrandecidos e purificados. Já pensou que legal, pessoal, que seria? E aí ele vai citar aqui os ódios, os ciúmes mesquinhos, as cobiças, vis, a inveja, são desconhecidos. Quer dizer, não entram mais nesse mundo, né? Eles ficam para trás, conforme o espírito, né? Aquela população já alcançou aquele status, então fica para trás ali. Ali não entra esses sentimentos negativos. Um laço de amor e de fraternidade une todos os homens. Então é outra característica. Mas vocês já imaginaram se a gente vivesse já num mundo onde os laços de amor e fraternidade unissem todos nós? Seria tão bom, né? Mas nós ainda não alcançamos. Nós vamos alcançar esses estados, mas ainda nós não chegamos lá. Vamos chegar. Com fé em Deus e com fé no nosso processo, na nossa evolução.
Em uma palavra, o mal não existe nesses mundos. Então, conclui aqui, né? Ele fecha o item 10. Em uma palavra, o mal não existe nesses mundos. Então, realmente, é algo que já passou, né? Por isso que quando a gente estuda muito, quando a gente fala muito, né, pessoal? Os espíritos também nos esclarecem, o mal é passageiro. O mal é passageiro. Ele é passageiro mesmo. Porque se a gente imaginar que existem esses mundos habitados onde o mal não existe, quer dizer que passou, né? Aquele mundo avançou, aquela população que está ali ligada àquele mundo também avançou e o mal ficou para trás. Quer dizer, o mal foi passageiro. Ele não ficou, ele não é eterno. Ele não é uma sentença eterna, como a gente vê em algumas religiões, né? O mal como algo eterno. Não, ele fica para trás, ele é amenizado. O amor, ele é superior ao mal. O amor vence o mal. O amor cura o mal. Então é algo também para a gente sempre se lembrar. Então o amor, ele é eterno, o mal não é eterno. Então eu acho que quando a gente cai essa ficha, né, de que existem esses mundos onde o mal não está presente, quer dizer que o amor é mais forte, né? Já é um grande exemplo. A Carolina até colocou para nós aqui, quero ir para esse mundo, Edu. Todos nós queremos, né? Nós vamos chegar lá. Nós vamos, com certeza. O César está colocando a dica aí para a gente estudar a pergunta 72 do livro Consolador. Quem tiver o livro aí depois quiser consultar, complementa o trabalho, né? Complementa o estudo. E no item 11, desculpe pessoal, ele vai ser colocado para nós um pouco sobre o mundo nosso aqui, a nossa atmosfera. Então eu vou deixar para vocês lerem aí, tá? Como é algo que se a gente ler, a gente vai conseguir identificar no nosso planeta. Então é algo que não é muito difícil da gente imaginar, porque a gente está vivendo num mundo, né, de provas e expiações. No item 12, e aí para a gente fechar o estudo de hoje, né? Já está no horário da gente fazer a prece, mas para a gente fechar o item 12, então, olha só o que ele vai dizer. Esses mundos afortunados, né, que são os mundos felizes que a gente está aí, que a gente conversou, que a gente começou a falar hoje, né, os mundos superiores, esses mundos afortunados não são privilegiados, pois Deus não é parcial com nenhum de seus filhos. Dá a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem lá. Quer dizer, pessoal, Deus não criou esse mundo perfeito, esse mundo feliz e escolheu aqueles filhos que Ele gosta mais para lá, vocês vão morar lá, vocês vão ficar lá, lá não tem mal, lá não tem dor, lá não tem... enfim, né? Tudo isso que a gente conversou aqui não é assim. Então, isso é muito interessante, fechar a comunicação, esse estudo aqui, essa mensagem, com esse entendimento. Não são seres privilegiados. Esses mundos também não são mundos privilegiados. Deus não é parcial, Deus dá a chance, as facilidades para todos nós. Uns avançam mais rapidamente, outros demoram mais, né? Faz que partam todos do mesmo ponto. Então todos nós partimos do mesmo ponto e não dota nenhum mais do que os outros. Os primeiros postos são acessíveis a todos. Então todos nós iniciamos no mesmo posto, do mesmo ponto. Ah, mas e aquele espírito que é de luz, que é um espírito avançado, que é um espírito de muito... Começou também, pessoal, no mesmo ponto que a gente. Cabe-lhes a conquistá-los através de seu trabalho e atingi-los o mais cedo possível, ou abandonar-se durante séculos e séculos nas baixas camadas da humanidade. Olha que interessante, né? Como que ele fecha a mensagem. Os primeiros postos são acessíveis a todos, cabe-lhes conquistá-los através de seu trabalho. Mais uma vez, né? Quando a gente falou, deixa eu voltar um pouquinho lá, que faz sentido. Quando lá na comunicação da Rainha da França, ela fala
É preciso sofrer para chegar ao céu? O céu aqui, pessoal, vamos usar a imagem do mundo feliz mesmo, do mundo perfeito, do mundo onde habita esses espíritos que realmente já atingiram esse grau de superioridade. Então, é preciso sofrer para chegar. Esse sofrer, como eu dividi para vocês, como eu entendo esse sofrer, quitar os débitos com a lei de Deus e também, claro, trabalhar arduamente pela nossa evolução, pelo nosso progresso. Então é isso que ele está falando aqui. Todos partimos dos primeiros postos. Esses primeiros postos estão acessíveis a todos. Cabe-lhes conquistá-los através de seu trabalho e atingi-los o mais cedo possível. Ou então, como acontece muito ainda, abandonar-se durante séculos e séculos nas baixas camadas da humanidade. Pessoal, então, no final das contas, é sempre uma escolha, é sempre o livre-arbítrio nosso, ele é considerado, ele é levado em conta. Deus nos dá as mesmas chances, as mesmas oportunidades, mas o que vai ditar a nossa caminhada é nós mesmos, as nossas escolhas. É como nós utilizamos dessa ferramenta que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio. Então eu posso, como ele fala aqui, eu posso conquistar essa evolução através do trabalho, atingir ela mais cedo possível, ou então eu posso abandonar tudo isso, achar que não precisa, que Deus não me ama, que Deus não me deu oportunidade e ficar séculos e séculos e séculos e milênios nas baixas camadas sem avançar, sem lutar, sem trabalhar, sem realmente fazer valer sem ajuntar esse patrimônio espiritual que nós devemos juntar em cada etapa, em cada momento, em cada mundo que a gente esteja vivendo, Então, no fundo, é o trabalho e o esforço de cada um. Não é algo que vai ser nos dado. Nós vamos conquistar. Então, é assim que ele termina a mensagem, né? Os espíritos superiores terminam a mensagem. Não é um único espírito. Então, a gente tendo consciência disso, né, pessoal, que existem esses mundos habitados, que nós estamos num mundo ainda intermediário, que é um mundo de provas e expiações, as portas de um mundo de regeneração. Nós vamos integrar esse mundo de regeneração que está vindo aí, ou nós ainda não temos condições? Nós estamos tendo a última chance aqui agora. Essa encarnação que nós estamos vivendo na Terra, pessoal, tenho praticamente certeza que foi alertado para nós antes da gente reencarnar. Essa é a última oportunidade antes do mundo de regeneração que você tem. E aí? Talvez, na próxima encarnação, será que nós vamos ter condições de reencarnar aqui? O planeta já vai ter avançado um pouco, já vai ter concluída a transição. E aí, nós vamos conseguir, nós vamos ter condições de estar ligados a esse globo que está avançando, que está progredindo? Nós sabemos que muitos não terão mais autorização para reencarnar na Terra. Infelizmente, né? Mas levando-se em conta ali a afinidade, né? A lei da afinidade, a ação e reação, esses espíritos que não terão condições de reencarnar aqui, eles vão se ligar aos mundos onde a consciência está mais alinhada e é onde eles têm necessidade de viver novas experiências. Então essa comunicação, pessoal, ela é muito importante. Quem depois quiser ler de novo, rabiscar igual eu fiz aqui, puxar a anotação, é um estudo completo, porque realmente faz a gente pensar aí como nós estamos atravessando esse momento. Nós estamos hoje, no ano de 2021, atravessando uma pandemia mundial. Tantas e tantas pessoas retornando ao plano espiritual, né?
esse conhecimento aqui, ele modifica a gente, ele traz alguma esperança, faz a gente querer ser melhor, faz a gente querer avançar, faz a gente querer realmente vivenciar os ensinamentos de Jesus? Eu acho que sim, para mim sim. Então é uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Com tanto conhecimento que vai chegando, que vai sendo apresentado para nós, a doutrina vai apontando caminhos, vai esclarecendo, vai fazendo a gente entender todo esse contexto que nós estamos vivendo agora, para o mundo que está vindo, para essa nova etapa, para essa nova fase. E aí, nós estamos alinhados com a regeneração que está chegando ou não? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Essa mensagem faz a gente pensar, né? Faz a gente reavaliar aí como nós estamos nesse percurso. Pessoal, e aí, no nosso próximo As Vozes do Céu, do mês que vem, do mês de março, nós vamos continuar aqui. Quem quiser ler antes, né, para já saber o que é o assunto, o que é o tema, fique à vontade. Mas já vou adiantando que no nosso próximo estudo das Vozes do Céu, nós vamos falar sobre Santo Agostinho. Então vai ser uma live bem especial, né? As próximas comunicações aí do item 13, 14, 15 e 16, 17, 18 e 19. Todas elas são de Santo Agostinho. Então nós vamos também dedicar a próxima live desse estudo para falar também sobre Santo Agostinho. Então vai ser bem legal. Já comecei a preparar, né? Ainda está no comecinho, mas vai ser bem legal. E aí a gente vai entrar na análise dos mundos de expiações de provas, que é o mundo que nós estamos. Depois nós vamos entrar nos mundos regeneradores. É bom a gente entender, né? Essa nuance do mundo de provas e expiações que nós estamos para o mundo de regeneração que está vindo, e também na última comunicação do capítulo sobre a progressão dos mundos, quer dizer, o avanço, né, o progresso, como os mundos também cumprem a lei de Deus, que é a lei da evolução, a lei do progresso. E como a Terra também, né, está inclusa nisso, como que isso está acontecendo. Então, assim, são textos muito esclarecedores. Nós vamos ter a oportunidade aí de aprofundar neles no nosso próximo As Vozes do Céu. Pessoal, vocês querem comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Deixa eu voltar aqui num comentário da Adriana. Deixa eu voltar rapidinho aqui. A Adriana Couto colocou para nós aqui: Vozes do Céu são uma bênção de Deus para conosco. Ele dissipa a escuridão e nos mostra a luz através dos ensinamentos do Espiritismo. As comunicações dos Espíritos são a luz desses ensinos nos mostrando. Olha só, é verdade, né? Nos mostrando nossa imortalidade. Além de Lisboa, amar ao próximo como a ti mesmo, este é o grande mandamento, né? Que a gente realmente ainda precisa não só ler e achar bonito, mas a gente precisa viver também, né? A gente precisa praticar, né? A Micheline colocou aqui, tentando resistir através das orações, né? Realmente é onde a gente vai ter que se aportar, e realmente é na prece mesmo. O César colocou: Emmanuel sempre adverte: a quem muito foi dado, muito será cobrado, né, pessoal? Então, o conhecimento, o esclarecimento, ele também nos traz responsabilidades. A Micheline: o Evangelho segundo o Espiritismo é bálsamo para as nossas vidas, né? Com certeza. Pessoal, então, por hoje é isso. Eu espero que o estudo tenha feito sentido para vocês, que vocês se sintam incentivados a ler os textos, ler o capítulo inteiro, porque não é muito grande também, então vamos aproveitar esse momento aí. Em algumas cidades ainda prevalece o isolamento social, o toque de recolher. Aqui na minha cidade hoje iniciou-se o toque de recolher a partir das 8 horas, por isso que está mais silencioso hoje. Então vamos aproveitar esse momento que a gente está tendo que ficar mais recolhido, realmente cumprir esse isolamento que ainda é necessário, e vamos repousar o nosso pensamento em textos positivos, em textos que vão nos alimentar, né, que vão nos incentivar
para que a gente não se entregue a essa energia do medo, da insegurança, para que a gente possa atravessar esse momento da melhor maneira, né? Então é isso que eu queria deixar de recado para vocês. Na semana que vem a gente retorna o estudo do Livro dos Espíritos. Lá no capítulo 3, nós vamos iniciar o capítulo novo, que é o capítulo 3. Então quem quiser também ler antes, fique à vontade. E no dia 16, relembrando, nós vamos iniciar o estudo do Livro dos Médiuns através dessa coleção, Filosofia da Mediunidade, também pelo Miramês. Tá bom? Estou com o volume 1 aqui, elas são 8 volumes. Então nós vamos aí, com muito carinho, com muita parcimônia, aos poucos a gente vai, uma live por mês vai ser dedicada também a esse estudo. João, obrigado pela presença, muito bom, meu amigo. Gratidão, mais uma noite de muita luz, terças abençoadas para todos nós, né? Muito bom. Micheline, lindo estudo, obrigada. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Agora eu vou convidar para que a gente possa se concentrar juntos na prece. É aquele momento que a gente sabe que a espiritualidade está com a gente. A espiritualidade vai atender aí onde o nosso pensamento, onde a nossa mente direcionar o pedido de ajuda, o pedido de auxílio. Então é um momento muito especial para que a gente possa se concentrar, para que a gente possa receber e também doar a tantos e tantos que estão em maior necessidade do que nós nesse momento. Cláudia Sampaio, obrigado pela presença. Marilinha Araújo, mãe, também está aí, um beijo especial. Então vamos nos preparar para a prece? Mônica também está aí, obrigado, viu, pela presença, todos vocês que estão acompanhando aí. Maria do Carmo, vamos nos concentrar então neste momento, que a gente possa ser envolvidos pelo magnetismo da prece. Vamos lá então? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos harmonizar a nossa respiração, os nossos pensamentos. Vamos nos deixar envolver por essa luz, por essa presença amiga que nos envolve nesse instante, em bênçãos infinitas de amor, de paz, de equilíbrio, de saúde física e espiritual. Vamos receber nesse instante essa assistência amiga que nos é direcionada, dessa luz infinita que vem de Jesus e que chega até nós através da espiritualidade amiga, dos bons espíritos, dos nossos mentores, dos nossos anjos protetores. Abrimos nesse instante, Mestre, os nossos corações para recebermos diretamente de Ti, fonte suprema de amor e luz, bênçãos, resoluções, curas, de que tanto temos necessidade. Confiamos a Ti, Mestre, entregamos em Tuas mãos as nossas aflições, as nossas dores, os nossos pedidos especiais, por aqueles a que amamos, que estão próximos a nós, os que já retornaram ao plano maior da vida, aos nossos familiares, amigos. Enviamos um pensamento positivo, uma vibração de luz e paz, com a certeza de que eles estão sendo envolvidos nesse instante pelo Teu amor, pela Tua presença. Por isso, Mestre, Te entregamos nessa noite
confiantes de que as nossas dores se acalmarão. As curas já estão em andamento. As dificuldades estão sendo superadas. Todas as necessidades atendidas no tempo que Deus, nosso Pai, nos permitir. Te agradecemos, Mestre, infinitamente pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui neste momento, para sermos exemplos de superação, para levar alento aos que sofrem, para cultivar a nossa fé, certos de que ela dará frutos, de que ela inspirará os nossos irmãos, de que ela velará por nós na nossa caminhada eterna. Te pedimos, Mestre Senhor Jesus, a cura para a humanidade, não só a cura física, mas a cura espiritual, das dores íntimas, dos desalentos silenciosos, da depressão, da ansiedade, das dores que nem sequer conseguimos imaginar. Estenda as tuas mãos misericordiosas, Mestre Senhor, sobre todos nós, e que possamos estar abertos a essa cura, a esse amor infinito que tu nos diriges nesse instante. Pedimos pelos nossos lares, pelos nossos trabalhos, pelos nossos estudos. Te pedimos, Mestre, que a tua luz ilumine os nossos caminhos. Que possamos sempre recorrer a Ti através de uma prece que vem do fundo dos nossos corações. Uma prece que vai de encontro a toda essa luz, a toda a misericórdia que nos dedicas nesse instante. Envolva todos nós nessa corrente de amor e luz, aos que vão assistir em outro horário, e que essa luz infinita se estenda sobre o nosso país, que atravessa grandes desafios, grandes dores, sobre todo o nosso planeta, nas intensas transformações necessárias. Sabemos, Mestre, que estás conosco e que vislumbramos um horizonte de luz, de paz e de amor à frente. Que tenhamos coragem de caminhar até Ele. Que tenhamos em nós a fé verdadeira, a caridade que nos ensinastes no Evangelho, para assim superar todas as dores, todos os sofrimentos, cientes de que o bem maior nos espera. Esteja conosco, Mestre Senhor Jesus, hoje, agora e para todo sempre, e que assim seja. Que assim seja. Muita luz, muita paz, meus irmãos, para todos nós. Que Jesus derrame bênçãos infinitas sobre todos nós nessa semana que se inicia, nesse mês que está se acabando e para o mês que vai começar na segunda-feira.
que a gente possa sempre buscar a sintonia do alto, a sintonia do bem, confiante sempre na assistência da espiritualidade amiga. Muito obrigado, vocês que estão deixando mensagens aí, a Maria Esther, a Lene, Lisboa, Gliceide, Micheline, Lúcia, minha querida, saudades, João, todos vocês, meus queridos, muita luz, muita paz, que a gente possa ter serenidade nesse momento. Não está sendo fácil, mas juntos a gente vai conseguir, né? Sabendo que Jesus está conosco, que a espiritualidade nos guarda, nos assiste constantemente. Obrigado, Ivana, Regina, Adriana, todos vocês, Marilinha, todos vocês que estão acompanhando, Paulinha, Lorena, Cris, Margarete, Maria do Carmo, todos vocês, Cláudio também, Gemolina. Deixei um abraço especial para você, viu, Gê? E para os nossos amigos lá do Lar São Vicente, tá lá no comecinho da live, depois você vê. Um abraço, pessoal, fiquem com Deus e até na semana que vem estaremos juntos para mais uma noite de luz e de estudos aqui no Estudo Espírita. Um abraço. Tchau, tchau.